Boa noite a todas e a todos. Essa é a nossa web revisão aqui da nossa disciplina de fundamentos. E essa web revisão, ela tem como intuito principal trazer para vocês novamente aqueles tópicos, né? Os tópicos que nós colocamos durante todo o período de aula, inclusive nas web gravadas, nas aulas que vocês assistiram aqui ao vivo com a gente. Nós tivemos, né, tanto web aulas como nossos encontros, né, e esses encontros de uma forma muito mais palestral, de compreender um pouco essas aulas. E aí aqui a gente vai fazer uma compilação, claro que mais rápida, né, para que vocês tenham uma ideia boa e possam também, claro, caso tenham necessidade, retornar a esse material lá quando vocês forem estudar para a prova, fazer uma revisão. Então, a ideia é de que você, com um material aqui de 1 hora, né, de 40 minutos, por aí, a gente consiga abarcar toda essa parte do conteúdo. É claro que não vai 100% tudo, porque é uma revisão, como vocês já conhecem, mas tem um bom panorama aqui de tudo que nós vimos na disciplina, e claro, baseado na prova de vocês, que está lá já bonitinha, esperando só vocês irem fazer. Então, vamos começar aqui a nossa aula. Só abrir o slide, já deve estar aparecendo para vocês, eu acredito. Vou deixar aqui o chat aberto, caso alguém pergunte alguma coisa, mas no final a gente abre para que vocês possam fazer as perguntas. Pois bem, essa é a nossa web revisão de fundamentos de eventos e serviços de sala e bar, né? E aí a gente começa pensando na origem dos eventos. Evento não é só aquele evento que a gente está acostumado a ir, né? O evento do casamento, o evento da festa de 15 anos, o evento da empresa, o evento corporativo, né? O evento da escola do meu filho. Então, tudo isso, claro, são também eventos, mas aqui a gente está pensando em tudo que é essa reunião comunitária de pessoas, essa reunião que agrega pessoas para a condução de alguma temática em específico, ou também para a condução do processo criativo. E aí, aqui, como a nossa imagem elucida também, sobre o início, a origem da própria alimentação. Era um evento se alimentar junto aos homens das cavernas, na idade da pedra lascada, porque quando se conseguia uma boa caça, se abatia uma boa caça, se reunia, né, se reuniam os mais fortes, os com detentores de maior poder, para ali dividirem, né, aquelas coletas. Vocês sabem que vocês fizeram em História da Alimentação, que eles eram coletores e caçadores, esses homens das cavernas. E isso vai se desenvolvendo na história da humanidade, né? Nós vamos passar pelos grandes banquetes, nós vamos passar pelo paganismo, por exemplo, da Grécia, onde os rituais aos deuses sempre envolviam comida e celebrações, onde era um evento que reunia as pessoas, as Olimpíadas, né, que vão surgir em Grécia e Roma, é um evento que também vai ter alimentação em algum momento, não é focado em, mas contém, né? Falei muito sobre isso nas aulas com vocês. Olha, a gente tem eventos que são focados em gastronomia, eventos de gastronomia, o festival gastronômico, o Comida de Boteco, os festivais da Abrazel, mas nós temos também eventos que contêm gastronomia, ou posso dizer que praticamente todos os eventos contêm gastronomia, seja um catering ali, que vai oferecer um lanche em determinado momento, seja uma degustação de algo ou um coquetel volante, mas os eventos eles vão trazer essas características aí junto da gente. Então, os eventos eles acompanham sua evolução através da história também da gastronomia, mas da história da humanidade. Pensando nos banquetes lá da Idade Média, que tinham uma visão um pouco mais relacionada à religião e poder, e depois chegando no Renascimento, onde os banquetes ganham uma excentricidade, né, junto principalmente com os reis franceses, que tinham ali esse lado mais exótico, nós já tínhamos uma aglomeração de pessoas que se reunia através da alimentação ou para ter a alimentação em foco. É claro que esses banquetes eles tinham muito mais do que isso. E os nossos eventos hoje também não são eventos apenas para comer, né? Eventos apenas para degustar, beber e etc. Os eventos eles contêm outras particularidades, né? É importante a gente lembrar que se eu combino de me reunir com os meus amigos naquele barzinho que eu gosto mais, de alguma forma isso é um evento, reunir as minhas pessoas e nós vamos até de repente debater alguma coisa em algum momento e vamos estar consumindo gastronomia, porque bebida e comida
fazem parte da gastronomia. E aqui nessa disciplina, no último módulo, a gente fala um pouquinho sobre o serviço de bebida, né? A gente, claro, vocês vão ter disciplinas sobre bebida e vão poder compreender um pouco melhor isso, mas aqui a gente já tem uma ideia sobre estoque, sobre como a bebida é conduzida nesse processo e como essa gestão do bar é importante. Então, esses eventos com gastronomia ganham um espaço muito grande e hoje é praticamente impossível, não vou falar que é impossível, mas é praticamente impossível pensar em grandes eventos que não incluam gastronomia. Desde aquele show simples, que você vai ver, uma roda de samba, ela geralmente é roda de samba com o quê, gente? Com caipirinha, com cerveja gelada, com feijoada. Né? Então, você já tem gastronomia em volta deste evento. Né? Até um evento maior, quando a gente pensa, pondera aí um evento como um show de um grande artista, né? Um grande artista, show da Maria Bethânia, com certeza ali ao redor desse evento, desse painel do evento, vão ter pessoas vendendo comida, ou talvez até dentro do espaço aonde o show vai ser, tem a opção de contratar, pegar uma mesa que tenha bebida, que tenha comida. Né? Então, a gastronomia está em todos esses lugares, então nós estaremos também em todos esses lugares. Não nos isentamos no lugar de produtores de eventos ou de condutores de eventos, né? Porque talvez a gente não faça a produção em si, que vai envolver toda a parte protocolar, que vocês aprenderam aqui de uma forma mais explanada, mas aprenderam. Agora, talvez a gente vai estar por trás, né, apresentando essa alimentação e essa bebida que vai ser o fio condutor e conector dessa gastronomia, desse evento, né, com a gastronomia dentro desse evento. Então, os eventos eles vão, de alguma forma, desde a origem da gastronomia, se dividir entre eventos outdoor e indoor, os eventos que são dentro dos espaços, que aí a gente pensando poderiam ser dentro dos templos, dentro dos palácios, dentro dos castelos, ou na região da província desses castelos. E aí hoje a gente tem os centros de convenção, né? Nós temos os eventos espalhados por áreas mais amplas, como o Centro Cultural do Banco do Brasil, às vezes até pensando em Brasília, a gente pensando no Eixão, por exemplo. O Eixão é um evento, né, do domingo, o Eixão do Lazer é um evento do governo local que inclui gastronomia. Vai ter bebida, vai ter comida, vai ter música, vai ter gente fazendo esporte, vai ter todo tipo de ação. É um evento, né? Tinha um outro evento, não sei se vocês vão lembrar, talvez vocês recordem, que eu me lembrei esses dias e eu não tinha comentado lá na aula de vocês, mas que era o Chefe nos Eixos. Era muito legal, era no domingo, né? E aí, numa das partes do eixão fechada, geralmente na asa sul, ali na altura do metrô, colocavam várias barraquinhas com os chefes da cidade, com estandes dos seus restaurantes principais. E aí você conseguia comer com um valor mais acessível e experimentar porções, às vezes até menores, de vários chefes que, de repente, no seu dia a dia você não conseguia ir até aquele restaurante, não conseguia participar dessa alimentação ali. Então era um evento muito legal, acabava que algumas edições tinham música também, tinha bebida, tinha atrativos para crianças, então você conseguia construir ali um evento em um espaço outdoor, um espaço aberto, onde nós consumíamos gastronomia, o principal foco era gastronomia. Este era um evento gastronômico. Agora, quando eu penso, e aí eu citei também na aula de vocês, Festival do Japão, por exemplo, aí é um evento que contém gastronomia, e esse evento ele é indoor, né? Ele acontece em galpão, em centro de convenções, nessas áreas. Então, são eventos fechados que têm cultura, cultura geek, cultura oriental, música, lojinhas, artesanato e gastronomia, que é uma parte muito importante, não é uma parte só complementar. Aqui, nesse caso, é uma parte muito importante. E aí também, qualquer baladinha que vocês forem aqui em São Paulo, Goiânia, qualquer lugar, no lado de fora vai ter aquela barraquinha de cachorro-quente, vendendo aquele podrão para o final do evento que você está ali. Então, isso também faz parte de um processo cultural de consumo gastronômico. É claro que esses eventos aí não vão ter protocolos e etiquetas, mas os eventos indoor, como o Festival do Japão, vocês podem ter certeza que tem cerimonial. E que esse cerimonial faz parte, sim, uma organização que fez o briefing disso tudo, e nós vamos falar um pouquinho novamente sobre o que é esse briefing, o que é o protocolo de execução do evento, que a gente falou lá na nossa primeira aula, e é importante relembrar.
Tá? E esses eventos, eles possuem, então, múltiplas possibilidades. Estou aqui sinalizando um evento da Pedra Lascada, da Idade da Pedra, mas outros eventos também conduzem esse mesmo espaço com possibilidades para além só do consumo. Às vezes eu posso ter um evento como o Panela Candanga, que também eu citei, é um evento que eu gosto, que acontece no Casa Parque, e que ele, além de ter os alimentos para vocês comprarem, uma ou outra coisinha de artesanato, mas é mais voltado para comida mesmo, você também tem aulas, workshops, degustações, né? Você tem palestras, e isso é muito legal, porque isso faz parte dessas múltiplas possibilidades da condução de um evento. Faz com que o evento não seja sempre a mesma coisa, a gente vai lá só para comer, né? O que também pode ser legal, mas entendam que a multiplicidade faz com que o evento se torne mais pop, mais popular. E isso também faz a manutenção desse evento para outras edições. Porque se a gente pensar num evento vazio, esvaziado, ou que teve uma primeira edição excelente, a segunda já não foi tão boa, a terceira já nem existiu. Principalmente numa cidade como Brasília, que acompanha muito tendências, muitas modas, né? E por ser uma cidade não tão grande, na verdade uma cidade pequena, mas com características de cidade grande, nós é tudo muito passageiro. Então, às vezes, você está num evento este ano e ano que vem esse evento não existe mais. Foi o que aconteceu com o Chefe nos Eixos, né? Que deu espaço para outros, talvez outros eventos, né? O Taste Brasil, os festivais de vinho e tudo mais, o Festival de Inverno, são eventos diferentes, né? Com outras possibilidades. Bem, planejamento. Então, todo evento, independente de qual evento que nós fizermos, é legal fazer a parte do planejamento. E planejamento vai dar certo, vai fazer com que o nosso evento tenha êxito com antecedência. Né? Isso na vida, né, gente? Eu acho que qualquer pessoa que trabalha determinando, independente da área, vai precisar fazer o seu planejamento. Nem que você planeje com que horas você vai acordar, que horas você toma banho, você toma seu café, você sai, pega o ônibus, ou pega seu carro, pega trânsito, ou não pega trânsito. Planejamento. Um evento não vai ser diferente. Eu preciso planejar de antemão aquilo que eu vou conduzir durante o meu evento. E o briefing com o cliente é o pontapé inicial de qualquer evento bem-sucedido. Meu cliente aqui, ele pode ser o cliente gastronômico, o chefe de cozinha, o dono dos restaurantes, né, os donos dos restaurantes, ou ele pode ser também o cliente que vai ceder o espaço, ou ele é um investidor. De toda forma, é importante nós entendermos quem é esse cliente e o que ele quer. Esse ponto aqui inicial é crucial para que o nosso evento dê certo, né? Porque ele vai alinhar esse atravessamento da estética, daquilo que foi definido. Vamos usar o Festival do Japão de novo? Festival do Japão. Então, a estética é oriental. Oriental, principalmente Japão. Mas tem lá cultura chinesa, vai ter alguma coisa coreana, porque hoje também está muito forte, né? Chama Festival do Japão, mas a gente sabe que tem muito K-pop, às vezes, apresentações e tudo mais. Então, beleza, você tem ali a condução de uma estética oriental, vamos pensar ali. Salão do Artesanato de Brasília. Então, é um evento, vai ter também umas barraquinhas de comida, mas qual é a ideia do cliente? É que tudo seja voltado para a produção artesanal. Então, esse evento vai ter que ganhar essas características. E existem também, gente, eventos fixos. Talvez Brasília tenha o Eixão do Lazer, né? O Buraco do Jazz não é um evento fixo, porque tem época do ano que não funciona e tal. E às vezes ele muda de lugar também, de acordo com, né, a cessão do espaço e tudo mais. Mas o Eixão do Lazer eu acho que é o melhor exemplo de evento fixo que nós temos. Ele exige também um planejamento da parte de segurança, da parte de transporte, da alimentação, de quem faz a revisão disso e da limpeza da cidade, né, das redes sociais. Tudo isso para ser conduzido aí de uma forma mais justa e mais igualitária para quem está frequentando e para quem vai vir depois. As festas juninas são ótimos exemplos também de eventos. E todos os festivais. Brasília tem bastante festival, né? De vários tipos diferentes, assim. Pelo tamanho da cidade, eu acredito que é muito falacioso quando a gente diz assim, não tem nada para fazer em Brasília. Olha, talvez lá nos anos 90. E olha que eu vivi os anos 90, fui adolescente nos anos 90. Eu já frequentava o Porão do Rock desde os anos 90. Mas dizer que não tinha
nada, que não tem nada para fazer na cidade, eu discordo, porque eu estou aqui do Ceará e continuo acompanhando as páginas de Brasília e toda semana eu tenho que fazer. Talvez não seja algo que eu goste, que eu queira. Aí também em lugar nenhum, gente. Talvez vai te agradar 100%. Mas para vocês terem noção, eu estava em Fortaleza, sexta-feira passada, fui para um evento em Fortaleza, e no sábado eu me deparei com um show de um artista que eu não esperava, que estava fazendo um show num evento que era dentro de uma cervejaria. Cervejaria, tipo um boteco de cerveja mesmo, que era o Di Mello, um artista ancestral da música brasileira aí, que tem um dos álbuns mais importantes, né, que hoje é um condutor da música negra ali também. E o Di Mello fazendo um show por R$ 40, num evento dentro de um lugar que era um cercadinho que vendia comida e cerveja. Olha que legal isso. Então, eu tinha opção, eu gosto muito de MPB, né, majoritariamente ouço música brasileira, então para mim aquilo foi muito legal, saber que tinha um evento prático e fácil de chegar. Brasília tem a Infino, que sempre tem eventos, tem os teatros, tem o Centro Cultural do Banco do Brasil, então você tem, e todos esses eventos, gente, vocês podem ter certeza que, claro, quando você vai e sente que o evento é desorganizado, que tem alguns em Brasília que a gente não precisa citar, mas quem sabe que tem essa coisa de desorganização, é porque essas etapas não foram feitas com exatidão. Antecedência, briefing, cuidado com a estética e a tipologia do evento. Porque quando eu entendo qual é o tipo do meu evento, né, se é um evento voltado para crianças e adolescentes, é um evento para adultos, é um evento para famílias, é um evento para motociclistas, é um evento para a galera jovem do rock, é um evento. Qual é o meu público-alvo? Não que todos os públicos não possam frequentar qualquer espaço, porque pode, mas existe o público-alvo, né? E eu tenho que determinar isso com o meu cliente, com aquele que está bancando ou minimamente conduzindo a ideia do evento. E para isso a gente tem que entender as tipologias e a estética daquilo que vai ser entregue. Ótimo, os protocolos, gente. Os protocolos eles precisam existir, alguns eventos mais rígidos, outros menos rígidos, e a cada dia, como eu falei lá na aula, as coisas têm sido afrouxadas um pouco, o que é positivo em alguns aspectos, e para outras pessoas acham que é negativo, e isso é uma questão muito pessoal, né, gente? Acho que quem já casou, quem já fez festa de 15 anos, sua ou dos seus filhos, para quem já fez batismo, festa de aniversário, batizado, cada coisa tem um protocolo diferente, né? Eu lembro que lá nos anos 80, 90, toda festa de aniversário dos meus primos, minha e etc., tinha muita bebida alcoólica, porque na verdade era um motivo dos adultos se reunirem para beber. As crianças tinham seus doces, mas e uma coisinha aqui, outra ali, o bolo de aniversário, mas eu e meus primos, a gente se reunia sempre, tendo ou não aniversário, então não era algo novo. Hoje já há uma preocupação com isso, e eu acho que é uma preocupação muito pertinente quando a gente pensa em festas que são só para crianças, por exemplo. Adults free, indo ao contrário do movimento child free, né? É uma festa só para criança, eu acho isso o máximo, porque realmente às vezes os pais atrapalham ali, é uma responsabilidade muito grande para quem está conduzindo uma festa. Eu não tenho filhos, então não posso optar muito, mas eu já vi que existem festas só para criança, você vai lá, deixa seu filho, tem lá uma brincadeira, tal hora tu vai lá buscar, e acabou a festa, e eles, né, tiveram esse momento entre as crianças, que pode ser muito legal se for bem conduzido. Vai ter etiqueta, vai ter protocolo, vai ter tudo. Geralmente as mães e os pais sabem, olha, tem que ir com roupa de banho, ou levar protetor solar, ou leva uma toalha a mais e uma peça de roupa, porque eles vão brincar com algo que vai sujar. Então, isso são protocolos, são etiquetas do evento. Ah, não pode ir, sei lá, quem tem alguma sensibilidade a som, a barulho, né? Uma criança que talvez seja autista, olha, esse evento vai ter muito barulho, muita sonoridade, muito estímulo. Então, se a sua criança vier, é bom estar avisado disso, né? Não que não possa ir, mas já para que a criança vá preparada com seus artifícios para lidar com essa situação. E nos eventos de adulto, a mesma coisa. Cada vez mais tem tido eventos para adultos com menos consumo de álcool. Eu acho que a gente vive hoje dois extremos, ou é muito consumo de álcool, ou é nenhum consumo de álcool. Eu conheço gente que não bebe mais, e gente que nunca bebeu e que tem a minha idade, né, entre os 35 e os 45. Eu tenho 43, então eu estou ali nesse pedacinho. E tem outros amigos meus e amigas minhas que não, que os eventos sempre vai ter álcool. No meu caso, vai ter porque eu trabalho com isso. E porque eu bebo. Mas eu entendo quando não tem o álcool. E também entendo que uma pessoa que não bebe,
não queira dar álcool no seu evento para as pessoas que vão beber. Né? E aí você tem que ver se o protocolo do evento, a etiqueta do evento, te permite levar a sua bebida, porque isso pode ser um problema, né? Vamos pensar aqui num casamento que é de pessoas de alguma religião que não consome álcool, e aí você vai levar uma garrafa de uísque, sabe? Eu não sei, tem que ver se isso não foge um pouco da etiqueta do protocolo daquele evento. Ele foi pensado para o contratante. No caso, casamento, por exemplo, foi pensado para os noivos, não foi pensado para você. Foi pensado dentro daquilo que os noivos querem que você usufrua, mas é o que eles querem. Então, existe ali uma visão que a gente precisa se policiar também, né, às vezes. E a gente pode deixar de ir, é só não ir, né? Se a condução for sempre dentro daquele outro espectro. Então, a etiqueta ela é extremamente importante, ela tem ali várias opções e vazões que a gente aprendeu no decorrer das nossas aulas. Os cargos, né, o maître, o chefe de cozinha, o chefe de salão, o hostess ou a hostess, esses cargos têm que estar muito bem definidos e muito bem centralizados dentro da execução desse evento, para que eu saiba quem vai recepcionar, quem vai levar até a mesa. As mesas são separadas, existe o protocolo para isso, ou não, um evento aberto, é uma vernissagem de arte, todo mundo vai ficar em pé, mas vai passar um coquetel, vai passar um espumante, já fui em várias assim, Caixa Cultural, CCBB, e que você tem ali o coquetel volante passando, e aí tem que ter cuidado, porque às vezes as obras de arte, né, como é que a gente vai lidar com essa sujidade ali junto das obras de arte, ou o excesso de álcool pode ser problemático. Tem gente que tem esse problema. Então, é importante que a gente pense sempre. O que eu costumo falar para os meus alunos? Não vamos pensar na sensatez do meu cliente. Se o cliente ele quiser exagerar, ele vai exagerar. Aí eu tenho que pensar em como eu vou lidar dentro de um evento ou dentro do meu restaurante com um cliente que excedeu, né, aquele consumo, seja de comida, seja de bebida. Geralmente o problema é com álcool, né? Então, se o cliente ele está se excedendo, como é que eu vou? Tem que ter um protocolo para isso. Eu tenho que brifar os meus seguranças, né? É muito importante que isso seja feito antes de começar. Segurança não é só para ficar ali na porta e impedir criminalidade ou qualquer coisa assim. Ele também vai zelar pelo patrimônio e pelas pessoas ali dentro. E aí é um briefing muito importante, que geralmente não é feito por nós da gastronomia. Mas é legal nós sabermos que isso precisa existir. Uma preocupação minha em eventos é sempre sobre a questão de segurança. Quando são eventos que envolvem música e tudo mais, eu sempre penso, ó, cadê a equipe? Quem é que vai cuidar da segurança? Porque a gente vai ficar dentro da cozinha, a gente vai ficar do lado de trás do balcão, fazendo com que as bebidas circulem e tudo mais, talvez eu não veja o que está acontecendo. E eu não posso ser responsabilizado por isso. Aconteceu uma briga lá no salão, olha, isso aí é a pessoa que tem o cargo que foi definido para cuidar disso. Não eu que sou o chefe de cozinha, ou eu que sou o chefe de bar. Mas tudo está dentro desse protocolo. E cabe a cada organela perguntar. Você está sendo convidado a fazer aquela prática ali, aquele evento, então pergunta, como é que vai ser a segurança do evento? Como é que... Eu acho que cabe todos saberem de tudo, todos os protocolos, de repente até uma cartilhazinha em PDF, dependendo do tamanho do evento, e com certeza isso vai ter se for um evento grande, tá? Eu tive prazer de participar de 6 edições no Brasil do Lollapalooza e uma edição fora do Brasil na parte técnica mesmo, então eu sempre ia como convidado, e uma edição do Primavera Sound, que são festivais muito grandes que acontecem também no mundo todo, e eu vi claramente como é que funcionava um festival daquele tamanho, porque eu estava nos lounges, eu estava nas áreas onde tem comida, onde tem bebida liberada, onde você tem banheiros exclusivos com limpeza específica, onde você tem segurança o tempo inteiro, porque tem artista no meio de pessoas comuns e tudo mais. Então, existe ali um cuidado imenso. Eu vou dizer para vocês que o último que eu fui foi em 2023, Primavera Sound. Infelizmente não acontece mais, mas era um grande evento em São Paulo. O The Cure foi o grande headline. E eu estava nessa área do lounge e você não via nada fora do lugar. Olha, se eu pegasse um copo e descartasse esse copo ali em cima de uma mesinha e eu virasse as costas, quando eu olhasse já não tinha mais esse copo. Alguém já tinha retirado, já tinha cuidado desse lixo. Tinha um cuidado com um protocolo de biodiversidade para que fosse tudo muito descartável ou que não fosse descartável de forma correta, né? Então, tinha todo um cuidado para isso. A alimentação também muito regulada. Então, a gente nota que um evento desse porte, é claro, vai ter toda uma parte protocolar muito importante.
tipos de cozinha precisam ser pensados e respeitados também na estética e nas ações que essa equipe vai tomar. Se nós pensarmos que vai ser um menu degustação em 5 etapas, acompanhado por um trio de violinos, durante um casamento cheio de pompa, por exemplo, aí eu não vou pensar que as pessoas que vão trabalhar comigo vão se vestir de jeans e camiseta. Eu não vão. Existe um protocolo, sim, e isso não tem nada a ver com o que muitas pessoas pensam, que é isso é frescura, ou isso é preconceito. Porque não, gente, é que existem protocolos. Protocolo é regra. Agora, o protocolo é questionável? É. Porque se ele estiver fora do padrão, ele vai ser questionável. Eu não posso proibir determinadas coisas. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Né? Então, protocolo também pode ter regras questionáveis. Agora, essas regras têm que ser questionadas antes da execução, porque depois da execução, o que pode caber, às vezes, é processo. E aí o problema é grande, tá, gente? Não se enganem. Lidar com gente é sempre estar disponível a receber um processo. Eu falo assim, mas eu falo muito com os meus alunos de gastronomia. Gente, às vezes eles vão ser convidados para fazer um evento e o cara está esperando uma coisa e você vai entregar uma outra coisa porque você não entendeu o briefing, ou porque o que você entendeu foi aquilo, ou porque o cliente às vezes até disse que queria aquilo, mas na hora ele esperava outra coisa, que a cabeça, né, do ser humano é uma coisa doida. E você pode sim levar a processo. Eu nunca recebi processo, tá tudo certo, mas eu conheço gente que já foi processada por festa de casamento, por catering de eventos de teatro, por exemplo. Por conta de uma falha boba, tinha que ter comida vegana separada. A pessoa não colocou num dia comida vegana e no segundo dia, que ainda assim aceitaram que eles fizessem o reboot, eles colocaram a comida vegana misturada da comida convencional. E aí, como é que vai a dieta restritiva? Ou seja, eles receberam um processo e eles perderam o processo. Porque estava no contrato. Então, a gente sempre vai fazer contrato para tudo. Eu faço contrato para tudo. Eu posso atender um cliente aqui, eu vou atender agora um cliente de 15 pessoas. Eu tenho contrato. Do que é a minha obrigação, do que é a obrigação do cliente. E aí, dentro daquele protocolo que a gente criou, a gente executa esse processo com clareza e com de forma a atender todo mundo. Gente, as técnicas de atendimento, elas começam desde antes do cliente chegar, lá quando ele me pergunta o preço do evento. Vamos pensar que vai ser no Instagram, por exemplo, que você colocou um banner lá na página, e aí o cliente vem te perguntar, quanto é que vai ser? Começa ali. Ali já é pré-venda. Né? E a pré-venda é uma parte importante do nosso evento. Até o cliente foi embora, fez uma reclamação ou fez um elogio. Eu tenho que ter protocolos para atender essas duas questões. Hoje é muito fácil a gente pensar nisso, e na cozinha tem que ter muito cuidado. Vocês jogarem no Google, vocês vão ver coisas muito hilárias, assim. Avaliações radicais do iFood, por exemplo. Tem empresas que respondem os clientes como se estivesse respondendo um amigo ou um inimigo. Então, eu já vi, assim, gente xingando, gente mandando a pessoa comprar em outro lugar. E, às vezes, a pergunta do cliente ou a avaliação do cliente é um pouquinho insensata. Vou usar a palavra insensata. Mas você é uma empresa. Você é um profissional. Então, você tem que responder de forma profissional. Ou cria um protocolo para responder sempre de forma igual. Todo mundo. Né? Mas tome cuidado com isso. Estamos na era digital, não vamos esquecer. Tudo viraliza para a forma negativa mais rápido do que para a forma positiva. Então, ter cuidado com isso é muito importante. Bem, ética e conduta, já puxando esse fio do que nós estamos tratando aqui. Primeiro, preconceitos. Gente, é inaceitável, eu estou aqui batendo de novo nessa questão, mas porque vocês não querem que vocês saiam das nossas disciplinas sem entender que nós estamos trabalhando em áreas que contêm diversidade. Aliás, toda área contém diversidade, ou deveria conter, mas nós estamos falando de cozinha, nós estamos falando de protocolos para eventos, eventos é para qualquer pessoa, né, salvo que você está fazendo eventos para um grupo de empresários específico, mas vamos pensar aqui de forma ampla, é para todas as pessoas. Portanto, é imprescindível que se tenham sempre protocolos e briefing para a sua equipe com relação a questões raciais, questões etaristas, de elite, né, questões elitistas, questões de preconceito com a comunidade LGBTQIAPN+, de machismo. Então, tudo isso vai ter que, ali dentro, ser conduzido de forma ética e profissional. Né? Esses preconceitos, eles devem ser pensados também dentro da nossa relação interpessoal. Então, na hora que você está pensando na ética e na conduta, e aí toda empresa costuma ter, tá, um código de ética,
que é criado ali para pensar que tenha as características da empresa, a missão, e tem também aquilo que é permitido e não é permitido. E o que não é permitido, gente, em qualquer empresa, isso aí vocês já devem ter visto na internet quando vaza algum protocolo que é preconceituoso. Né? É crime. Então, a gente tem que evitar determinados assuntos. Vamos supor que eu sou uma pessoa conservadora e não gosto de tatuagens. Né? Mas eu tô aqui cheio de tatuagens. Mas vamos supor que você é uma pessoa conservadora, na sua religião ou na sua vida, você não gosta de tatuagens. E aí você vai e me contrata para ser o seu chefe de cozinha e tudo mais. E aí, você já está vendo que eu tenho da ponta do dedo a batata da perna, tatuagem na orelha, no pescoço e tudo mais. Você está me contratando assim. Você vai querer que eu faça o quê? Que eu use uma maquiagem para esconder minhas tatuagens? Que eu retire isso? Não, não faz sentido. Eu também não posso postar um anúncio dizendo contrato pessoas sem tatuagem. A não ser que você esteja fazendo um personagem numa novela, e mesmo assim, com muito cuidado. Nós estamos falando de uma era onde viralizar para o negativo, bato nessa tecla, é mais fácil do que viralizar para o positivo. Né? Questões raciais não devem ser discutidas em ambiente de trabalho. Questões sexuais e de sexualidade não devem ser assunto de ambiente de trabalho. Ah, professor, mas nós somos humanos, a gente vai na mesa do cafezinho ali na hora do intervalo e a gente fala um monte de coisa. Sim, vai acontecer. Mas talvez a minha dica, como profissional de muitos anos, principalmente para quem é mais jovem, tome muito cuidado com essas relações de amizades de trabalho, porque principalmente quando você é CLT, hoje você está numa empresa, amanhã você não está mais. Então, talvez aqueles que são funcionários públicos, que já vão conduzir aí, talvez, 10, 20, 30 anos, ou a vida inteira no mesmo cargo, aí você crie laços diferentes. Mas vamos ter muito cuidado com quando é excesso e quando não é. E como é que eu sei isso? Aí, gente, é uma coisa que é o velho bom senso, né? Eu não tenho uma fórmula, mas eu acho que a boa fórmula é sempre evitar. Quando você vê alguém inflamando um determinado discurso, seja ele sobre preconceito de qualquer tipo, sobre religião, sobre vida pessoal, sobre política, o que hoje é uma das coisas mais complicadas que a gente tem, ou você saia do ambiente ou não participe, ou você pode chamar atenção, olha, vamos falar de um outro momento, de uma outra coisa aqui, em outro momento a gente discute sobre isso, porque é eticamente errado trazer essa conduta para dentro. E pensando no evento, e a gente vê isso acontecendo direto, pessoas que são barradas, pessoas negras que são confundidas com staff, e aí, na verdade, faziam parte das homenagens do evento. Por quê? Porque existe um estereótipo e que esse estereótipo é racista. Né? Pessoas LGBTQIAPN+, que fazem parte da comunidade, que às vezes tem problema. Pessoas transexuais, não binárias, que têm seu nome morto sendo utilizado nos espaços, não deve ser utilizado. Existe legislação no nosso país para isso. Né? Mulheres que às vezes são questionadas se têm filhos ou se são casadas, e como é que é a sua condução com relação a isso para uma entrevista de emprego, para um trabalho, né? Porque se você me disser, porque se ela tiver filho, ela vai precisar sair porque a criança vai ficar doente. Isso aí é um problema, né? Estamos falando de um preconceito. Né? E o etarismo, a depender, claro, de algumas funções. A gente sabe que algumas funções elas são mais puxadas, mais complicadas e são feitas melhor por pessoas de determinadas idades. Mesmo assim, tudo com muita sutileza e muito cuidado, tá, gente? Porque estamos com relação a pessoas dentro da nossa equipe, do nosso staff, e externamente a outras pessoas que são os clientes, e esses podem ser infinitamente múltiplos. Portanto, a minha dica maior para vocês na vida é façam protocolos, se forem liderança, façam protocolos certeiros e briefem a sua equipe. Olha, aqui nós trabalhamos com diversidade. Olha, aqui é um restaurante ou um bar, qualquer pessoa pode vir. A gente não pode lidar com determinadas condutas. Então, sempre briefando antes para depois o cara vai ser demitido, aí vai dizer, eu não sabia que aqui, sabe, não podia. Não, você sabia e também isso é crime, né? Então, vamos ser. Eu já demiti muita gente, o pessoal fala que eu tenho uma facilidade para demitir, não é isso não, gente. Eu dou sempre nota 10 para quem começa a trabalhar ou se relacionar comigo com relação ao trabalho, 10. E a pessoa vai perdendo. Quando eu chego para dizer, olha, não dá mais, valeu, obrigado. Não tem, sabe, motivo. E principalmente se o motivo for algo como esse.
onde nós vamos ter que, poxa, chamar a pessoa porque ela teve uma conduta racista. A vontade é que se o cliente, inclusive, quiser, a pessoa pode sair dali presa, né? E aí, como gestor, é demissão por justa causa. Então, a gente tem que, claro, se houverem provas, né? Mas é sempre pensar nisso. E pensando nos eventos que se trabalha muito com freelancer, e aí tem um problema, né? Que não são pessoas contratadas fixas, são pessoas que vão prestar um serviço, aí é que o briefing é mais importante ainda, gente. Então, vamos ter cuidado com essas condições, tá? E para finalizar aqui, já do nosso capítulo 4, nossa quarta parte, finalzinho aí, pensando nos estoques, né, e no serviço de bebidas. Serviço de bebidas que está muito em alta, falamos sobre isso. Serviço de bebidas que exige um protocolo específico também, tem um pouco mais de liberdade, vocês vão ver muito mais bartenders, barmans, com barba, por exemplo, com cabelos longos, às vezes trançados, mas sempre presos à parte da testa. É diferente dentro da cozinha. O protocolo ainda, ele vamos lá, gente. O protocolo do bar é o mesmo da cozinha, a depender de que lugar vocês estão lidando. A coisa da barba, por exemplo. Eu trabalho num bar, mas minha barba está sempre aparada, mas é uma barba longa. Portanto, eu tenho que ter um cuidado muito maior. Eu estou assumindo um risco mantendo minha barba. Já o cabelo sempre preso, com uma bandana, com algo assim, porque meu cabelo também não é um cabelo curto, né? Então, se fosse um cabelo curto, não tinha que se preocupar com isso. Mas por ser um cabelo maior, aí tem que estar para trás. A mesma coisa, acessórios, para quem gosta de anéis, brincos, tudo mais. Cuidado, esse acessório vai cair durante a execução. Estou pensando no bar, né? E aí você está ali batendo um drink na coqueteleira e aí o seu anel sai ou alguma coisa assim. Só que os bares têm um pouco mais de liberdade, por uma questão estética também. Geralmente os bartenders e as bartenders são um pouco mais modernizados nesse ponto, né? E aí é um lugar que permite um pouco mais. Tudo isso vai depender do protocolo de cada espaço que você está trabalhando e entregando aquele produto. Eu mesmo, se o meu cliente me falar que eu tenho que tirar minha barba, eu vou para o próximo, porque eu não vou tirar a barba. Uma, porque quando eu tiro a barba toda, eu fico cheio daquelas bolinhas de foliculite, e isso é um problema. E duas, porque eu não vou tirar minha barba hoje, não tô afim. Então, eu consigo dizer que não vou fazer, né? Mas vai depender do lugar. Se você vai dizer, eu vou dizer, eu não vou fazer, muito obrigado pela proposta, eu vou buscar um outro lugar onde eu possa fazer isso. E aí você não vai querer brigar com a empresa que está te cobrando uma coisa que talvez esteja dentro do protocolo. Então, se está dentro do protocolo, eu nem busco. Né? Aqui é um lugar sério, não pode tatuagem, sei lá. Ele não vai poder escrever isso. Mas, bem, então eu não serve para mim. Né? E aí cada um tem que saber também, tem que ter bom senso. Será que isso aqui serve para mim? Será que isso aqui vai dar certo? Né? Instrumentação e tipos de bebidas muito bem definidos, junto ao briefing inicial com o meu cliente. Então, lembrando lá daquela questão que vocês fizeram, alguns fizeram, né? Sobre o uso errado de um instrumento na hora da produção da bebida, que se você fizer de forma improvisada, isso vai piorar muito esses aspectos. Né? Os estoques de matéria-prima têm que estar sempre coordenados com bebidas e instrumentos a mais do que o que eu vou usar. Se eu vou servir 50, é bom eu ter pelo menos 10% a mais, então 55 ali, e aí talvez seja pouco, eu gosto de colocar 60, e aí vai depender de cada pessoa, trabalha de um jeito, né? E as planilhas e os contratos muito bem fundamentados, forjados dentro da legislação e pensados em cima dos protocolos de execução, da estética que meu cliente quer e de toda a formulação que a disciplina aqui, de alguma forma, dá escopo para vocês. Tudo bem? Então, voltando, só para a gente entender tudo que nós falamos hoje e que vai abarcar a prova de vocês. A origem, quando começa, como são feitos os eventos iniciais, né? Os eventos indoor e outdoor, isso aí com certeza vocês vão ter questões sobre, as possibilidades de condução desses eventos, o planejamento, cada etapa do planejamento ela é importante, como a estética ela tem que ser bem definida para que o meu evento seja, né, de forma correta, de forma legal, o tipo de evento, né, a etiqueta e os protocolos, os cargos dentro da execução desse projeto muito bem definidos, os tipos de cozinha e as técnicas que serão utilizadas tanto no atendimento quanto na hora de executar os pratos e a gastronomia, a conduta ética dentro da equipe e para com os clientes, né? Não é porque está dentro da equipe que trabalha junto que pode tratar de qualquer jeito, que muita gente faz isso e isso também está errado, né? E para os clientes, eu não preciso nem dizer, eu acho que fica muito mais claro. E para fechar,
aí o nosso serviço de bebidas, que é muito importante. Então, vou liberar para que vocês, quem queira, possa fazer perguntas, vou deixar ainda gravando aqui. Se alguém quiser, fique à vontade para abrir seu microfone. Caso não compreenda o que vocês entenderam, o nosso percurso foi legal. Essa é a nossa última aula aqui de Fundamentos de Serviços de Bar. Foi um prazer conduzir essa disciplina aqui com vocês. É uma disciplina que a gente faz nesses ciclos um pouco mais curtos, mas que a gente consegue aí trazer um pouquinho do que é essa visão sobre a produção de eventos, principalmente dos eventos que contêm gastronomia. Né? E aí, essa é a nossa última aula, a nossa revisão, vocês vão fazer a prova, e eu espero que o restante da condução do curso de vocês seja muito bom dentro do UniCeub, que é uma excelente instituição, foi a instituição que eu estudei também, e aí eu fico feliz que vocês tenham participado dessa disciplina e espero que dê tudo certo. Se tiverem alguma dúvida, este é o melhor momento. Essa aula, essa web revisão, amanhã entra para vocês no sistema para que tanto vocês que estiveram aqui com a gente, quanto as pessoas que não puderam assistir por algum motivo, possam ver essa web revisão. Eu vou finalizar a nossa gravação